Existem lugares que não deveriam ser tocados. Existem nomes que nunca deveriam ser pronunciados. E existem túmulos que jamais deveriam ser abertos. Naquela noite, um homem ignorou todos os avisos e entrou, sozinho. No cemitério antigo da colina, dizem que aquele lugar havia sido fechado há décadas. Ninguém visitava, ninguém limpava, ninguém sequer olhava naquela direção. Os moradores da cidade evitavam até passar perto, durante o dia. Por medo, durante a noite. Por respeito, ou talvez, por terror. O homem se chamava Daniel. Não acreditava em histórias. Não acreditava em maldições. Não acreditava em fantasmas. Para ele, tudo tinha explicação. Tudo era exagero. Tudo era superstição criada por gente fraca. Naquela noite, ele decidiu provar isso. Pegou uma lanterna, uma câmera, uma pá e foi até o portão enferrujado. Quando tocou no ferro, sentiu algo estranho. Gelado? Não o metal. O ar. Como se a temperatura tivesse caído apenas ao redor dele. Daniel riu, empurrou o portão e ouviu o som. Mais alto do que deveria. Como se o próprio lugar estivesse reclamando da entrada. Lá dentro, o silêncio era errado. Não era a ausência de som. Era outra coisa. Nenhum inseto, nenhum vento, nenhum animal, nem mesmo folhas se moviam. Era como entrar em uma fotografia morta. Daniel ligou a câmera, apontou para os túmulos quebrados e sorriu. Disse que tudo aquilo renderia um ótimo vídeo. Mais uma mentira desmascarada. Mais uma lenda ridicularizada. Mais alguns cliques. Mais alguns seguidores. Ele andou entre as lápides antigas, até perceber algo incomum. Nenhuma delas tinha nome. Algumas estavam rachadas, outras afundadas, outras inclinadas. Mas nenhuma tinha nome, nem datas, nem frases. Nada. Apenas pedra. Pedra. E marcas. Símbolos riscados, estranhos, circulares, repetidos, feitos à mão, como se alguém tivesse pressa ao gravar aquilo. Daniel filmou de perto. Tentou rir novamente, mas a voz saiu mais baixa, mais seca, porque naquele momento a lanterna piscou. Uma vez, duas vezes, três, e depois voltou ao normal. Ele olhou para trás. Nada. Apenas túmulos, sombras, névoa baixa cobrindo o chão. Continuou andando, até encontrar algo diferente de tudo. Um túmulo isolado, longe dos outros, sem cruz, sem pedra grande, sem ornamentos, apenas um monte de terra escura. E no centro, o mesmo símbolo, mas havia algo pior. A terra parecia recente, fofo, solta, como se tivesse sido mexida há pouco tempo. Daniel se ajoelhou, passou a mão sobre o solo, ainda úmido, ainda macio, como se respirasse. Ele puxou a mão rápido, ficou parado. Depois riu de nervoso. Disse para a câmera que provavelmente algum animal havia cavado ali, mas nem ele acreditou nisso, porque não havia buracos, não havia marcas, não havia pegadas. Só o centro do túmulo, mexido. Daniel pegou a pá, enfiou no chão. A primeira batida fez eco, um eco fundo, oco, como se houvesse espaço vazio abaixo. Ele congelou, respirou fundo e cavou de novo. Mais terra saiu. Depois mais, até que a pá bateu em madeira. Daniel limpou ao redor. Era uma tampa, uma caixa antiga, um caixão enterrado raso demais, quase esperando ser encontrado. As mãos dele tremiam agora, mas a curiosidade já tinha vencido o medo. Ele largou a pá, usou os dedos, removeu o restante da terra, encontrou fechaduras enferrujadas e marcas de arranhões. Por dentro, Daniel parou, olhou para a câmera, tentou falar. Nenhuma palavra saiu. Então, ouviu. Do lado de dentro, 3 batidas. Toque, toque, toque. Daniel caiu para trás. A câmera tombou. Filmou apenas terra e céu. Respiração acelerada. Silêncio. Depois, outra batida. Mais forte. Toque. Ele deveria ter corrido. Qualquer pessoa correria. Mas algumas pessoas confundem medo com desafio. Daniel se levantou, segurou a tampa e puxou. O cheiro saiu primeiro. Podre, velho, úmido, como algo fechado há muito tempo. Depois a tampa cedeu.
Abriu alguns centímetros. Escuridão total lá dentro. Daniel ergueu mais. A lanterna iluminou o interior. E ele viu cordas, velhas, arrebentadas, pregos tortos, marcas profundas na madeira e unhas humanas quebradas. O caixão estava vazio. Daniel respirou aliviado. Riu alto, riu demais. Aquele riso de quem quase enlouqueceu e tenta voltar ao normal. Pegou a câmera do chão. Disse que alguém havia armado aquilo. Disse que tudo era truque. Disse que ia embora. Então percebeu algo. Pegadas. Saindo do caixão. Pegadas de barro. Descalças. Indo para fora do túmulo. Seguindo entre as lápides. Em direção ao escuro. Daniel não filmava mais. A câmera apontava para baixo. Tremendo. Ele seguiu as marcas. 1, 2, 3. Até desaparecerem na névoa. Então ouviu um som atrás dele. Respiração. Lenta. Molhada. Muito perto. Ele virou. Nada. Virou mais. Nada. Apontou a lanterna para o túmulo aberto. Nada. Mas quando baixou a luz, viu pés. Parados atrás de uma lápide. Daniel correu. Sem direção. Tropeçando em pedras. Derrubando cruzes quebradas. A névoa parecia mais alta agora. Mais densa. Mais viva. Ele gritava. Ninguém ouviria. A lanterna apagou. Escuro completo. Só respiração. A dele. E outra. Mais próxima. Mais funda. Mais pesada. Quando a luz voltou, havia alguém diante dele. Magro. Coberto de terra. Pele rasgada. Olhos abertos demais. Boca costurada por fios antigos. E nas mãos, as cordas do caixão. Daniel caiu de joelhos. Tentou pedir ajuda. Tentou implorar. A criatura inclinou a cabeça, como se não entendesse a linguagem dos vivos. Depois levantou um dedo e apontou para o túmulo, como se dissesse, volte. Na manhã seguinte, a polícia encontrou a câmera perto do portão, quebrada, sem Daniel, sem pegadas, sem sinais de luta. Nada. O cemitério parecia intocado, velho, silencioso, vazio, exceto por uma coisa: o túmulo isolado, agora fechado novamente. Terra lisa, perfeita, como se nunca tivesse sido aberta. E sobre o centro havia uma placa nova, de madeira simples, recém-colocada, com um nome escrito à mão: Daniel. Desde então, ninguém entra naquele lugar à noite. Mas às vezes, quem mora perto da colina ouve batidas vindas da terra, como se alguém ainda estivesse tentando sair.